Presença de Deus, amém? Alguém aí está com frio ou sou só eu que estou com frio? Só eu? Diga para o irmão que está do seu lado, a chama do Espírito Santo vai aquecer você nesta noite. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Livro de Marcos, capítulo 3, a partir do versículo de número 1. É uma história que talvez você já conheça, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesta noite. Amém? Marcos 3, capítulo 1. Marcos 3, a partir do versículo de número 1. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. De novo Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: "Vem aqui para o meio." E então lhe perguntou: "É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer?" Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração das pessoas, disse ao homem: "Estenda a mão." E o homem estendeu a mão e lhe foi restaurada. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nos colocamos, Senhor, na Tua presença neste momento, Pai. Manifesta, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Vem visitar os nossos corações nesta noite, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, de coração aberto, Pai. Então venha ao nosso encontro nessa noite, Pai. Nós queremos sair daqui, Pai, não da mesma maneira que entramos. Então nós te dizemos, Pai, Tu tens liberdade para agir no nosso meio. Tu tens liberdade para agir neste lugar, Pai. Então manifesta, Senhor, a Tua graça nos nossos corações. Começa a tocar sobre a vida de cada um que aqui está, Pai. Começa a visitar aqueles que não estão aqui também, Pai. Mas manifesta o Teu poder nesta noite, Pai. Porque sabemos, Senhor, que não existe outro como Tu, Pai. Que somente Tu é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Pai. O eterno Salvador. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, me use e me capacite conforme a Tua vontade, Pai. Eu coloco este culto nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Quem aqui já conhecia essa história do homem que tinha a mão mirrada? Amém? Amados, quando o coração de uma pessoa se endurece, ele perde a capacidade de duas coisas. A primeira, ele perde a capacidade de ser sensível. A segunda, ele perde a capacidade de ser tratável. Muitas vezes nós acabamos nos afastando de Deus por causa da nossa dureza do nosso coração. E quando o nosso coração chega nesta fase, amados, de estar endurecido, somente o Senhor pode transformar, somente o Senhor pode libertar, somente Ele tem o poder para fazer isso. Então o que nos resta é buscar um novo coração, é buscar um coração novo, um coração que seja firmado em Deus. Amados, hoje nós vamos ler este texto que nos alerta sobre o perigo de ter um coração endurecido. E eu separei aqui algumas características sobre o que é ter um coração endurecido. Amados, uma das características é falta de entendimento. É quando muitas vezes nós estamos aqui num culto, ou nós estamos em casa lendo uma palavra, ou quando escutamos alguém falar algo de Jesus, e a gente não consegue compreender, a gente não consegue entender. É quando eu venho aqui na igreja, eu recebo uma palavra, e eu não mudo, eu não tenho vontade de mudar. Foi a mesma coisa que eu não tivesse escutado nada. Talvez essa seja uma das características de um coração endurecido. Uma outra característica é a amargura e ressentimento. É quando a gente guarda um rancor dentro do nosso coração. Muitas vezes acontece alguma coisa na nossa vida, acontece alguma coisa com nós,
e nós guardamos aquilo e não conseguimos deixar aquilo para trás. Esse é mais um sinal de um coração endurecido. A terceira característica é o isolamento de Deus e de outros. É quando eu chego aqui e eu não consigo sentir a presença de Deus. É quando eu estou em casa e eu não consigo sentir a presença de Deus. É quando eu não consigo ter um contato com o meu irmão, quando eu não consigo ter um contato com alguém da minha família. E aí você se isola de Deus, você se isola das pessoas. E aí é mais uma característica de um coração endurecido. Outro é a recusa de perdoar. E como isso maltrata o nosso coração. Quando alguém faz algo para nós, e ela vem e nos pede perdão, e até a gente pode falar que perdoa aquela pessoa, mas lá dentro, a gente sabe que não perdoou. E aquilo fica dentro do nosso coração, e aquilo vai endurecendo ele. Mais duas coisas são a indiferença e o orgulho. Quando eu me acho melhor que o meu irmão, quando eu me acho mais capaz, quando eu digo que eu sou melhor, ele não pode fazer aquilo, mas eu posso. Esse é mais uma característica. E para finalizar as características, a recusa em ser ensinado. É quando o pastor está aqui tentando te ensinar a andar no caminho certo. É quando o pastor está aqui tentando te levar para o caminho certo, e você não aceita aquilo. Talvez o seu coração possa estar endurecido. Então a pergunta que eu quero te fazer nesta noite é simples. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração nesta noite? Como é que você está se sentindo? Será que muitas vezes o nosso coração não está endurecido? Será que isso muitas vezes pode estar acontecendo e a gente nem se dá de conta? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos cuidar para que isso não aconteça. Primeiramente, eu quero que vocês entendam o contexto dessa história que a gente leu. Para vocês entenderem, essa história se passa num sábado. E para os judeus, o sábado era sagrado. Não podia se fazer nenhum tipo de trabalho. Era um dia de descanso, era um dia de santificação. Então nada podia ser feito naquele dia. E Jesus, ele estava sendo acompanhado por alguns fariseus, alguns escribas, alguns doutores das leis. E eles estavam andando com Jesus porque eles queriam encontrar uma brecha. Eles queriam encontrar algo que Jesus fizesse para acusar ele. Então Jesus está no meio dessa situação. E uma semana antes da gente ler dessa história que a gente leu, a Bíblia nos conta que Jesus e os seus discípulos, eles colhem espigas de milho para saciar a fome. E aqueles homens já acusam Jesus. O que eu quero falar para você é que Jesus estava nesse cenário cercado por pessoas que queriam perseguir. Ele estava cercado por pessoas que queriam acusar ele. E ele vai até a sinagoga desse mesmo povo que queria acusar. Então ele chega naquele lugar e ele começa a ensinar, ele começa a falar sobre as leis de Deus. E amados, nas sinagogas Jesus era maltratado, ele era humilhado, ele era expulso. Se nós lermos a história, nós vamos ver um dia que Jesus foi expulso de uma sinagoga e levaram ele até um monte para jogar ele lá de cima. O que eu quero dizer para você nesta noite é que Jesus nos ensina a não fugir, porque ele estava lá naquela situação complicada, ele estava no meio dos seus acusadores, mas ele não foge do seu desafio. Muitas vezes nós estamos fugindo dos nossos desafios, muitas vezes nós estamos fugindo das nossas batalhas. Amados, Jesus conhecia todas as coisas, ele poderia buscar ensinar em outra sinagoga, mas ele sabia que Deus queria que ele ministrasse sobre aquele lugar, ele sabia que Deus queria que ele trabalhasse naquele lugar. Então ele segue em frente o seu propósito de levar a palavra. Ele tinha disposição em fazer o que Deus queria que ele fizesse. Talvez hoje você pode olhar para a sua vida, talvez você pode até dizer que Jesus te abandonou,
que Jesus te largou, que Jesus não está com você. Mas olha o que a palavra diz em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Amados, quando somos julgados, quando somos maltratados pelas pessoas, o que a gente faz? A gente se afasta daquelas pessoas. Jesus poderia ter feito aquilo. Jesus poderia ter se afastado, Jesus podia ter saído de perto daquelas pessoas. Mas Ele não faz isso. E o que eu quero dizer para você é que Jesus não desiste de nós, como Ele não desistiu daquele povo. Ele não desiste daquele povo que maltratava Ele. Ele se manteve firme até a morte. Mesmo que aquele povo julgasse Ele, maltratasse, Ele não deixou de lutar por aquele povo. E a pergunta que eu quero te fazer nesta noite é: será que muitas vezes nós não estamos maltratando Jesus? Será que muitas vezes nós temos reconhecido os esforços que Jesus tem feito para nos salvar? Será que nós temos visto quantos profetas, quantas mensagens Jesus já levou até nós, e muitas vezes nós não acreditamos, muitas vezes nós não levamos aquilo adiante? Quantas vezes nós temos recusado Jesus entrar no nosso coração, como aquele povo fazia, aquele povo que estava com o coração endurecido, recusava Jesus no coração. Será que muitas vezes nós não estamos fazendo isso? Será que nós não estamos sendo os fariseus? Será que nós não estamos sendo as pessoas com coração duro, que não aceitam a Jesus? Eu quero que você, durante essa reflexão, vai olhando para dentro do seu coração. Vai olhando o que você encontra nele. Porque nós precisamos reconhecer, amados, como está o nosso coração. Nós precisamos contar para Jesus como é que Ele está. Jesus quer ouvir de nós. Jesus quer ouvir da nossa boca. E eu quero que você entenda que a Bíblia não dá muitas informações sobre aquele homem. Não há relatos da sua posição social, não há relatos da sua crença, não há relatos da sua origem, mas relata que quando Jesus chega à sinagoga, Ele já estava lá. E nós lemos que ele era um homem que tinha uma das suas mãos mirrada, ele tinha uma das suas mãos atrofiadas. E para o povo judeu naquela época, quem nascesse com alguma deficiência física, aquela pessoa era humilhada, aquela pessoa era maltratada, era vista como pecadora, era mal vista pela sociedade. Mas a história nos conta que quando Jesus chega àquela sinagoga, aquele homem já estava lá. Então eu tenho certeza que aquele homem tinha muita fé, e ele acreditava no milagre que Jesus podia fazer na vida dele. Pois nem as suas limitações físicas, nem ser maltratado, ser rejeitado pela sociedade, não o afastou da igreja. E o que eu quero dizer para você é que quantas vezes nós arrumamos desculpa para não vir à igreja? Quantas vezes nós dizemos: eu não vou na igreja hoje porque está chovendo, eu não vou na igreja hoje porque está muito calor, eu não vou na igreja hoje porque está muito frio. Eu não estou dizendo que você tem que estar sempre aqui, mas muitas vezes nós arrumamos desculpa para não vir. E aqui este homem, que tinha tudo para não querer estar no meio da sociedade, ele estava lá primeiro que todos. Então, amados, Jesus está aqui como estava naquela sinagoga, e Jesus está aqui para curar, Jesus está aqui para libertar, Jesus está aqui para trazer salvação, para transformar. Mas se nós continuarmos com o nosso coração endurecido como aquele povo fariseu, nós não vamos viver os milagres de Deus, nós não vamos viver tudo que Deus tem preparado para cada um de nós. Jesus, Ele chama aquele homem ao meio, e naquele momento aquele homem tem que tomar uma decisão. Jesus está me chamando, eu vou até o meio ou eu fico onde é que eu estou? Jesus está fazendo essa mesma pergunta para você. Jesus está te convidando a vir ao meio nessa noite. Mas a decisão
está nas suas mãos. A decisão se você vai abrir o seu coração ou não está nas suas mãos. Então você precisa tomar uma decisão como aquele homem tomou. Ou você abre o seu coração e você vai sair daqui diferente de quando você entrou, ou você vai sair como aquele povo fariseu, que logo mais nós vamos ver o que eles estavam tramando contra Jesus após ver este milagre. Amados, muitas vezes a dureza do nosso coração nos impede de ver a verdade, por mais óbvia que ela seja. No versículo número 4 de Marcos 3, coloca para nós lá, Denner. O 4. Amém. Então Jesus lhe perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Olha só a pergunta que Jesus faz. É uma pergunta fácil de responder. O que seria mais melhor fazer, o bem ou o mal? Salvar vidas ou deixar morrer? É uma pergunta simples, mas aquele povo não responde. E você que tem filho ou pequeno, ou que tem adolescente, jovem em casa, sabe que quando eles são contrariados, eles se fecham. Por mais que tu tente tirar, conversar, explicar, você não consegue, porque ele se fecha e ele fica naquela verdade que ele acredita. E até quando nós vamos agir como crianças? Até quando nós vamos continuar agindo com infantilidade? Até quando nós vamos continuar duvidando? Até quando nós vamos continuar como aquele povo fariseu? Amados, não há mais tempo para isso. Não há mais tempo para duvidar. Jesus pode voltar daqui 5 minutos. Jesus pode voltar neste exato momento. E se Ele voltar agora, como é que está o teu coração? Como que Ele vai encontrar o teu coração? Será que Ele vai encontrar um coração mole ou Ele vai encontrar um coração endurecido? Eu não tenho medo de falar que cada vez mais nós estamos mais perto de ver a volta de Jesus. Então nós precisamos estar preparados todos os dias para isso. Nós precisamos preparar o nosso coração todos os dias. Amados, não podemos mais negar tudo que Jesus faz por nós. Efésios 4:18 vai nos dizer algo muito importante. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Aqui a palavra é clara. Muitas vezes nós estamos nos sentindo afastados de Deus, muitas vezes nós estamos nos sentindo separados da vida que Deus nos oferece, por causa do nosso coração. Então nessa noite que nós possamos sair daqui com um coração limpo, que nós possamos sair daqui com um coração liberto da palavra de Deus. Amados, muitas vezes nós pedimos para Jesus provar o amor dele. Eu já fui alguém que já fiz isso. Eu já disse: Jesus, como eu estava falando, amados, eu já fui uma pessoa que pedi para Jesus fazer algo para Ele provar que existia, para Ele provar que me amava. Mas nós precisamos entender algo, que a morte de Jesus na cruz foi a maior prova de amor que Ele fez por nós. Nós precisamos entender isso, que nós não podemos mais ficar pedindo para Jesus provar o amor dele. O fato dele ter se entregado naquela cruz, por mim e por você,
Foi algo que ficou marcado na história. E não importa o que aconteça, não importa o que aconteça na história, isso nunca vai mudar. Jesus se entregou naquela cruz, não foi em vão, mas foi por mim, foi por você. Mas nós não podemos mais negar este fato. Nós não podemos mais negar tudo que Jesus faz para que a gente for salvo. Então, nesta noite, abra o seu coração, pois a verdade de Deus não pode mais ser negada. Somente a verdade pode salvar você. Porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então abra o seu coração para Ele nesta noite. Repita comigo: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Amém? Glória a Deus. Amados, a dureza de coração também nos impede de reagir corretamente aos milagres. Quantos milagres nós temos presenciados neste lugar? Quantas maravilhas nós temos visto Deus fazer neste lugar? Quantas coisas Deus tem transformado, quantas vidas Deus tem salvado? Eu tenho certeza que se você parar para observar a nossa igreja, você vai conseguir enxergar isso. Mas se a gente ler o versículo 6 de Marcos 3, vai nos dizer algo sobre os fariseus. Marcos 3, versículo 6. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Imagina, amados, eles acabam de presenciar naquele momento um grande milagre. Um homem que tinha uma deficiência, que tinha uma mão atrofiada, ele tem a sua mão restituída sã como a outra. Pensa no tamanho do milagre. Pensa no tamanho da festa que deveria ter sido, da celebração da vida, da saúde daquele homem. Mas os fariseus, aqueles que se falavam entendidos da fé, sabedores da lei, eles naquele momento começam a se juntar para planejar a morte de Jesus. Aquele povo acabava de presenciar um grande milagre, mas eles não acreditavam naquilo. Quantas vezes nós temos visto os milagres aqui, nós não temos acreditado? Ou quantas vezes nós não acreditamos nos milagres que Deus pode fazer na nossa vida? Quantas vezes nós perdemos a fé? Quantas vezes nós desistimos? Quantas vezes nós falamos que Jesus não pode fazer isso? Mas o que eu quero dizer para você é que nada é impossível para Ele. Ele pode todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Assim como Ele soube o momento certo de curar, de cuidar daquele homem. Quantas vezes nós temos presenciado os milagres e nós não acreditamos de verdade? Quantas vezes nós inventamos uma teoria, um fato sobre isso, para não acreditar de verdade no milagre? O que eu quero dizer para você é que enquanto você não acreditar no milagre de verdade, você não vai viver um milagre de verdade. Você não vai presenciar, você não vai conseguir ver isso na sua vida. Eu tenho certeza que você pode olhar para a sua vida e ver vários milagres que Deus já fez. Você está olhando nesse momento para um milagre. Eu não era para estar aqui, e estou aqui graças a Deus. Então Ele segue fazendo os milagres. O mesmo Jesus que estava lá naquela sinagoga, aquele Jesus que estava sendo perseguido naquele momento, Ele está aqui neste lugar, e Ele está aqui para fazer milagres, Ele está aqui para restaurar pessoas, Ele está aqui para transformar vidas. Então comece a clamar por Ele nesta noite, comece a abrir o seu coração, senão você vai sair daqui como aquele povo fariseu, ou até pior que eles. Então abra o seu coração, pois os milagres de Deus estão aqui, estão diante dos teus olhos, todos os dias da sua vida. Você ter acordado hoje é um milagre. Você está aqui com saúde, você está aqui na presença de Deus, você já é um milagre por isso. Então comece a valorizar os milagres de Deus na sua vida. Senão, cada vez mais, você vai acabar se afastando de Deus. E como aqueles fariseus, você irá conspirar contra Deus. Você vai acabar matando Deus na sua vida, na sua casa e na sua família.
Amados, o tema que a gente está trabalhando é: onde está o meu coração? Então, onde é que está o teu coração? Está na dureza? O seu coração é um coração que consegue ser tratável? É um coração que consegue ser trabalhado? Ou é um coração que está fechado e você não consegue receber Jesus nele? Hoje é a noite de você tomar uma decisão muito importante na sua vida. Não sou eu que vou fazer nada por você, mas essa decisão precisa vir de você. Nós vamos orar daqui a pouco, e você vai ter a decisão nas suas mãos. Estenda a sua mão à frente, assim. O poder está nelas. O poder está dentro de você. Eu não posso decidir nada por você. Se eu pudesse, graças a Deus, eu decidia por todo mundo, mas eu não posso. Se nem Deus decide por nós, quem dirá eu? E Deus nos dá o poder de escolha, amados. Deus nos dá o poder de escolha. Então você está com a escolha na sua mão nesta noite. Você precisa abrir o seu coração, senão você vai sair daqui da mesma forma que você entrou, e você vai deixar de viver os milagres de Deus. Você vai deixar de viver tudo que Deus tem guardado para você. Talvez você pode dizer assim: mas eu já estou há um bom tempo na igreja. Mas talvez você ainda não abriu o seu coração de verdade. Talvez você ainda não deixou Deus tratar o seu coração. Então nesta noite peça isso. Peça para Deus entrar no seu coração, para Ele quebrantar se for preciso, mas que Ele faça um coração restaurado nele, um coração que seja alicerçado nele, e não um coração que esteja na dureza. Eu convido você a se colocar de pé neste momento. A dureza de coração, amados, impede a pessoa de reconhecer os esforços divinos. Eu quero dizer que Jesus nunca te abandonou. Você pode pensar ou dizer que em algum momento Ele te abandonou, mas eu tenho certeza que Ele estava lá com você. Tudo que acontece na sua vida, amados, é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. Mas Jesus sempre se esforçou para te salvar. Jesus sempre se esforçou para que você estivesse na presença dEle, para que você volte com Ele quando Ele voltar para buscar a igreja dEle. Então, amados, eu quero que você pense nisso. Muitas vezes a dureza de coração também vai nos impedir de ver a verdade. A verdade está na frente dos seus olhos. A verdade está aqui. Eu não estou falando de nenhuma outra verdade, é somente esta. E ela está aqui disponível para você. Ela está disponível para você acessar, para você estudar. Então veja essa verdade na sua vida. E a última coisa comece a reagir aos milagres. Comece a acreditar, comece a viver. Porque a hora que você começar a acreditar de todo o seu coração, você não mais vai só ver, mas você vai estar envolvido no meio dos milagres. Abra o seu coração. Peça que Deus quebre essa frieza que há dentro de você. E você vai ver o seu coração sendo restaurado nesta noite. Amém? Feche os teus olhos neste momento. Querido Deus, nos achegamos, Pai, na Tua presença neste momento. Oh, eu não conheço, Pai, o coração dos Teus filhos, mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor sonda eles. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, começa a tocar sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Começa a derramar, Pai, o Teu poder sobre a vida deles. Começa, Pai, a manifestar a Tua glória sobre a vida de cada um. Começa a quebrar, Senhor, cada coração neste momento. Se existe alguma frieza, Pai, se existe algum mal dentro do coração, Pai, que o Senhor comece a tratar no nome santo de Jesus, Pai. Começa a agir no meio dos Teus filhos, Pai. Começa a agir no coração de cada um, Pai. Começa a quebrantar, Senhor. Começa a quebrantar, Pai, até que não exista, Pai, mais nenhum resquício de mal, até que não existe mais nenhum resquício de frieza dentro de cada um, Pai.
Começa a clamar, igreja. Começa a buscar pela presença dEle. Começa a falar: Senhor, vem até o meu coração, Pai. Eu não quero sair daqui da mesma maneira que eu entrei, mas eu quero sair daqui transformado. Eu quero sair daqui liberto. Eu quero sair daqui renovado. Oh Espírito Santo de Deus, vem com o teu fogo, Pai, sobre o coração de cada um. Faça com que eles sintam, Senhor, a tua presença nesta noite. Começa a tocar, Pai, no coração de cada um agora, Pai. Façam com que eles sintam, Senhor, a tua presença nesta noite, Pai. Começa, Senhor, a mover o teu Espírito Santo sobre cada um, Pai. Estende a tua mão sobre a vida de todos, Pai. Começa, Senhor, a manifestar o teu poder. Começa a manifestar a tua glória, Senhor, sobre cada um, Pai. Se tem alguém aqui, Pai, desanimado, Senhor, se tem alguém aqui que chegou, Pai, com o coração endurecido, que a tua presença, Pai, venha libertar, que a tua presença venha renovar os teus filhos nesta noite, Pai. Começa a fazer algo novo no de cada um, começa a renovar, Pai, começa a libertar, Pai, todo o mal, Senhor, toda a armadilha do inimigo, Pai, tudo aquilo que o inimigo usa, Senhor, para derrotar o teu filho, tudo aquilo que o inimigo usa para derrubar ele, Pai, que caia por terra em nome de Jesus, Pai, todo o mal, Senhor. E eu te peço, Pai, dá um coração novo aos teus filhos, dá um coração novo aos teus filhos, Pai, e começa a agir no meio deles em nome de Jesus, Pai. Começa a fazer um novo coração sobre a vida deles agora, Pai. Se for preciso, Pai, quebranta, Senhor, e começa do zero, mas não deixe que eles saiam daqui com o mesmo coração duro, Pai. Eu te peço nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por poder estar aqui na tua presença, Pai, de estar com os irmãos, Pai, juntamente de ti neste lugar, Pai, porque a tua presença é real e verdadeira no nosso meio, Pai, e o Senhor está aqui agindo, Pai, o Senhor está aqui para transformar, o Senhor está aqui para libertar, o Senhor está aqui para curar, como o Senhor curou aquele homem, Pai. Então nos ensina a ter uma fé, Pai, a ter uma fé como aquele homem, Pai, aquele homem que estava lá mesmo sobre as dificuldades, mesmo sobre os perigos, Pai, mas ele acreditava no teu poder, Pai. E não deixa, Senhor, que tenhamos coração como aqueles fariseus, não deixa que tenhamos coração como aqueles homens, Pai, que mesmo estar diante de milagres, mesmo estar diante a tua glória, mesmo contemplando a tua presença, Senhor, eles não acreditavam no que viam, mas nós acreditamos, Pai, nós acreditamos que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor está neste lugar, e que o Senhor vai agir nesta noite, como o Senhor agiu naquele lugar, Pai. Oh Jesus, abençoa, Pai, este povo. Estende a tua mão sobre eles, Pai, não somente a eles, Pai, mas sobre a família, sobre a casa, Senhor, e faz algo novo no nome de Jesus. Amém.